O médico otorrinolaringologista, Dr. Bruno Macau, pode chegar no palco do Cidade Alerta. Doutor, o médico que me descobriu, aliás, depois de 35 anos, me falou que eu tenho sinusite na última semana. Doutor, sinusite é uma doença comum ou não é comum? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigão. Obrigado por estar aqui hoje com vocês. É uma doença super comum. Talvez a doença respiratória mais prevalente, principalmente nessa época do ano, que é tempo seco e inverno, como você já previamente falou na reportagem. Agora, se é uma doença comum, qual que é a diferença entre uma sinusite e uma gripe? Porque ambas, acredito eu, doutor, eu vou ter coriza, eu vou tossir, eu vou ter febre. Qual que vai ser a diferença? Na verdade, a gripe é uma sinusite. A gripe é uma sinusite? Exato. A gripe é uma sinusite viral, que é o que acontece em torno de 90% dos casos. Então, qualquer síndrome respiratória de poucos dias de evolução, de 3, 5 dias de evolução, que pode ser a gripe, você tem que pensar como sinusite viral. Bom, é verdade que eu posso contrair a sinusite pelo ar também, doutor, ou não? Essa história é mentira? Na verdade, sim, porque quando você tem esse tempo seco abaixo de 30% de umidade do ar, os vírus eles ficam mais vivos, as partículas virais ficam mais presentes, mais duradouras. Então você pode acabar inalando, principalmente em ambientes fechados, de aglomeração, onde tem pessoas doentes. Então você inala aquele vírus que está naquele ambiente presente. Agora, a gente está num tempo seco, tem algumas regiões aí com queimadas, doutor. De repente vai vir aquele frio danado com aquelas baixas temperaturas. E o que eu faço para não contrair? Não sair de casa, né, doutor? E nem isso, né? Na verdade, assim, o frio, ele também, junto com o tempo seco, ele amplifica e aumenta o risco de transmissibilidade dos vírus. Então, tem gente que tem um quadro de rinite não alérgica, que quando se expõe ao frio, o nariz congestiona, dá um pouco de coriza, pode dar um pouco de espirro ou tosse, mas é uma manifestação ali que o tempo frio, ele é um agravante, vamos dizer assim. Eu fiquei rouco, doutor. Para quem não sabe, o doutor me atende já há alguns anos e toda vez que eu chego nele eu tô rouco, né? Eu perco a voz literalmente. Mas eu fiquei rouco. É normal a sinusite te deixar rouco? Pode acontecer, sim, porque existe uma inflamação de toda a via aérea, né? Então você começa desde o nariz, pega a faringe, então pode ter dor de garganta associado, ou tem a laringite aguda, que é essa rouquidão momentânea, seja pelo tempo seco, pela secura, ou seja pelos vírus que se transmitem. Bom, para essa imagem aqui para mim na tela, eu queria que o senhor explicasse para a gente essa imagem aqui, doutor. Sim. A diferença de quem está com sinusite e uma pessoa que está com o nariz saudável, está aí de forma tranquila. Correto. Na verdade é uma imagem autoexplicativa em que você observa que a ventilação do lado direito, onde está saudável, o ar passa com facilidade. Essa aqui. Que é o lado, exatamente, a direita dessa imagem. E o lado aqui, o lado esquerdo, na verdade, o acúmulo de secreção é porque o vírus e as bactérias inflamam a mucosa nasal. Então, dentro da cavidade do nariz, ele para de bater um batimento mucociliar. E aí, aquela secreção, vulgo catarro, ele começa a se acumular. Isso vai dar dor na face, pode aumentar o nariz entupido, pode provocar dor de cabeça e outros sintomas como tosse e propriamente a rouquidão. Doutor, minha santa ignorância, eu vou confessar para o senhor, eu achei que a secreção ou o catarro só ia ficar aqui nessa região ou na região das narinas, mas ele pode vir parar na maçã do rosto, é isso? Na verdade, ele é produzido ali na maçã. Ele é produzido ali? Que é o seio maxilar ou no seio frontal, no labirinto etimoidal, e ele passa para a cavidade nasal e da cavidade nasal que desce para a garganta, que é aquele gotejamento nasal que a gente fala que vai do nariz para a faringe. Então ele nasce ali, na verdade, porque a secreção fica parada por não ter um batimento correto dos cílios dentro dos seios. Tá, se eu tomar a vacina da gripe, me previne contra a sinusite ou não? A vacina da gripe é importante. Não quer dizer que você não vai ter a doença, mas diminui o risco de algum agravamento ou mesmo morte por causa do vírus da gripe. Agora, a sinusite, ela tem tratamento e cura? Sim. Ou só tratamento? Não, depende. Ih, doutor, tá me assustando aqui. A sinusite aguda, ela tem início, meio e fim, Uhum. certo? Tem uma história natural da doença. A sinusite crônica, que é uma outra história, muitas vezes tem o tratamento, mas não tem a cura. Mas essa que a gente vê no dia a dia, grande maioria das vezes, tem tratamento e cura. Agora, eu recebi uma pergunta, né, quando a gente falou que nós iríamos falar sobre sinusite, a pessoa falou o seguinte, por que você não tomou uma benzetacil, se eu não me engano, essa é a vacina, a injeção, aliás, benzetacil na farmácia que passa. É mentira ou é verdade? Isso é mentira. É mentira? Na verdade, benzetacil é um antibiótico. É um antibiótico. E é um antibiótico usado muito
para amidalite e não para sinusite, sendo que, na verdade, hoje ainda assim existe uma resistência bacteriana muito grande com o bezetacil. Então, essa situação, às vezes, que você pega alguma dica para uma automedicação, é totalmente errado, porque pode mascarar alguns sintomas. E se o paciente evoluir para um quadro grave, vai ser mais difícil o tratamento. Isso que eu ia falar agora para o senhor. O quadro mais grave, se eu não trato direito a sinusite, pode evoluir para quê, doutor? Existem casos raros que podem evoluir para algumas complicações para o olho, tá? Chama celulite orbitária e o paciente pode ficar cego, mas é extremamente raro. Pode ficar cego? Então, o paciente que está com inchaço no olho súbito tem que pensar, tem que ir correndo no pronto-socorro. O outro caso é quando tem uma dor de cabeça importante. Raríssimos casos pode ter casos de meningite, também por causa de sinusite. Então, são casos que tem que ficar em alerta e correr para o pronto-socorro. Agora, tem uma pergunta aqui, doutor. Meu esposo tem sinusite e quando ataca, ele pode passar a crise para o meu neto e dar uma bronquite, por exemplo, doutor? Evoluir para uma bronquite? É a Cássia que está perguntando. Na verdade, sinusite aguda, viral, ou mesmo os quadros de rinite alérgica se confundem, porque os sintomas são muito parecidos, como você mesmo disse. Eventualmente, as crises de rinite podem evoluir para um quadro de asma ou bronquite, mas exacerbação dos sintomas respiratórios. Doutor, é verdade que diluir sal na água, né, para desobstruir as narinas, ajuda aí para aliviar a sinusite? Isso aí provavelmente a pessoa está reportando a lavagem nasal com soro fisiológico, que é uma técnica que pode ser feita de uma forma caseira, desde que utilizando água filtrada ou água fervida, não água de torneira de pia, pela contaminação, e colocando uma proporção ali de uma colher de café de sal, pode ser feito dessa maneira. Tá? Tem mais perguntas? Mas está correto. Está correto? Pode fazer? Doutor, tem uma pergunta interessante que o senhor me falou durante a minha consulta. Rodrigão, uma crise de sinusite pode afetar os ouvidos e dar dor forte nos ouvidos? Sim, essa secreção que a gente viu naquela imagem, que começa nos seios paranasais e cai na cavidade nasal, eventualmente a pessoa soa muito o nariz e ao assoar o nariz vai empurrar a secreção para dentro do ouvido. Para o ouvido? Para dentro porque tem uma comunicação chamada tubo auditivo, ele comunica o fundo do nariz com o ouvido. Aí a pessoa fica surda transitoriamente, fica com uma dor importante, fica com zumbido, porque aquele catarro do nariz acabou migrando para o ouvido. Doutor, eu sou leigo. Volta para minha imagem lá. Desculpa a ignorância, realmente, eu acho que é a curiosidade. Fecha para mim nessa imagem aqui. Se eu tô com sinusite aqui, né, a secreção ela é formada na maçã do rosto. E se vai parar a secreção no ouvido, como que eu faço então para tratar? Eu vou tomar um medicamento para cá e para cá? É isso? É que muitas vezes o tratamento é simultâneo. Então, o mesmo tratamento que você está utilizando na sinusite, ele vai servir para a otite nessa circunstância. Porque ele vai acabar desinflamando toda a via aérea do paciente. Dói mesmo, doutor? Pode doer bastante, principalmente em criança. Casos que a pessoa acorda no meio da noite chorando de dor, geralmente são essas otites por causa de sinusite. Tem mais uma pergunta, doutor. Quanto tempo dura uma crise de sinusite? Acho que tem uma outra imagem que a gente conseguiria ilustrar melhor essa dúvida. Na média, era outra slide. Era outro slide? Coloca um outro slide para mim aí em cima, me avisa aqui no ponto, pessoal, para ver aqui, o gráfico. Isso daqui é da Sociedade Brasileira de Otorrino, tá? E é uma avaliação que eles fazem algumas evidências científicas, que a sinusite aguda viral, que é da linha verde, ele tem um pico de ação de intensidade de sintomas nos primeiros 2, 3 dias. Aí o paciente tende a melhorar rápido a partir do 5º dia. Quando não melhora do 5º dia e piora, é um padrão para se pensar no quadro de sinusite bacteriana, que é a linha vermelha. E a linha laranja é quando o paciente não melhora mais, depois de 7 a 10 dias, você também tem que pensar no quadro de infecção bacteriana. Então, respondendo a pergunta, se for sinusite viral, com 7 dias o paciente geralmente está bom. Ele vai melhorando gradualmente os sintomas. Se for bacteriano, passou 10, 14 dias, muitas vezes os sintomas não estão melhorando e precisa de uma avaliação médica. O que é pior, a viral ou a bacteriana? A intensidade é parecida no começo, mas a bacteriana, como é mais prolongado, é pior, porque vai precisar de um antibiótico para ter uma resolução completa do caso. O que eu não posso tomar jamais, doutor, durante uma crise de sinusite? Na verdade, a automedicação, né? Nenhum então, medicamento. Muitas vezes a pessoa usa bastante descongestionante por conta própria e pode acabar gerando um vício. Muitas vezes começa a tomar muito antitérmico e acaba mascarando algum sintoma grave, que é a febre
ou uma dor importante, que aí precisaria de uma avaliação médica. Então, se você for ter algum sintoma importante nesse sentido, tem que passar em consulta médica. Você sabe que eu usei, doutor, eu sou sempre assim, né? Eu vou cortar da minha própria carne. Eu usei aquela pomadinha, né, que tem um cheiro forte, né? Eu não vou falar marca, né? Vou fazer propaganda para Vick, mas eu usei Vick, né? É ruim usar Vick? Na verdade, não é indicado, tá? Então, esse é um dos medicamentos que você comenta que não é indicado. Por que as pessoas usam? Porque ele ajuda a descongestionar um pouquinho a via aérea. Então, por isso que dá aquele conforto, aquele alívio momentâneo. Mas, para efeito terapêutico, ele ajuda muito pouco, né? É mais importante a pessoa ter o hábito de lavar o nariz, né? De usar os medicamentos certos que o médico prescreve, do que se automedicar com esse tipo de situação. Nesse período agora de secura, de inverno seco, a gente tende aí a ter mais casos da doença? Que eu tenho visto, sim, no consultório, sim, está tendo uma prevalência bastante alta de rinocinusite aguda, seja viral ou seja bacteriana, então são casos que merecem um alerta por causa do tempo seco, né? Ele é o grande vilão nesse caso e principalmente quando a umidade do ar cai bastante. Doutor, tem uma última pergunta aqui, né, para o senhor. Qual que é a forma ideal de fazer a lavagem nasal? Se for em criança pequena, eu geralmente falo para fazer lavagem nasal com soro spray ou soro jato contínuo, e principalmente com seringa. Lembrar que tem que tomar cuidado para não fazer muita força, senão vai dar otite pela lavagem nasal, que pode acontecer. Que é a dor do ouvido. Que é a dor do ouvido. E em adulto, se ele já está um pouco mais habituado a lavar o nariz, a lavagem nasal com as garrafinhas, que é um dispositivo que ajuda bastante também, mas também com cuidado de não fazer muita força, que senão pode dar uma otite. Doutor, e tá tossindo lá, viu, doutor? Olha lá, já tem um tossido ali. Pessoal, olha, quero agradecer ao doutor Bruno Nacal, médico otorrinolaringologista. Antes de encerrar, doutor, fecha aqui pra mim, Pato. Olha lá pro vídeo. Olha só, quando o programa começou, me mandaram esse vídeo aqui, doutor, ó. Lá na tela, pro senhor, são os 3... Eu tenho 4. 4? Tá faltando um aqui? Tá faltando alguém aí. Tá faltando alguém aqui. Mandaram no início do programa. Que legal. Aguardando. Manda um abraço pra eles, doutor. Um beijo, um abraço, meus filhos. Amo vocês. Doutor Bruno Nacal. Doutor, forte abraço. Feliz em vê-lo, tá bom? E volte mais vezes no programa. Obrigado. Eu prefiro que o senhor venha do que eu vá lá. É bem melhor o senhor vir aqui do que eu ir lá, né, doutor? Com certeza. Um abraço, obrigado, viu? Fique com mais Deus. uma vez. Pode vir, volte mais vezes, tá bom? Pode sair por ali, Obrigado. por gentileza. Viu só, pessoal? Doutor Bruno Nacal, médico otorrinolaringologista. Um abraço aí ao pessoal também, né, que mandou pergunta, tirou sua dúvida. E esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira. Pessoal, abre o Facebook pra mim, prepara a gazinha na tela. Deixa eu ver aqui. Facebook a partir de agora. Olá, 72. Então bora de sorteio. Prometi 7 perguntas, 7 respostas. Eu tô aqui pra buscar teu conhecimento.